Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast sobre a história e evolução do trabalho. Hoje vamos explorar as transformações profundas que ocorreram desde a era da servidão na Idade Média até o surgimento do trabalho assalariado pós-revolução industrial. Vamos analisar como essas mudanças afetaram a vida dos trabalhadores e moldaram a sociedade moderna. Fique conosco e descubra como o conceito de trabalho evoluiu ao longo do século. Você já ouviu ou usou as expressões perder tempo, ganhar tempo ou tempo é dinheiro? As frases comuns em nosso dia a dia têm raízes profundas na forma como a sociedade industrial organiza o tempo de trabalho. Mas como chegamos até aqui? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar as origens e as características do trabalho servil na Idade Média. Na Idade Média, a economia era predominantemente agrária e a sociedade estava estruturada em torno do sistema feudal. A terra era a principal forma de riqueza e a maioria da população vivia no campo, cultivando para a sua subsistência. Os servos, também conhecidos como camponeses, trabalhavam nas terras dos senhores feudais em troca de proteção e o direito de cultivar suas próprias parcelas de terra. Os servos tinham uma série de obrigações para com os senhores, incluindo o pagamento de tributos e realização de corveias, que eram trabalhos gratuitos realizados nas terras do senhor. A relação entre o senhor e o servo era baseada na dominação e na dependência, com poucas possibilidades de ascensão social para os camponeses. Com a chegada da Revolução Industrial no século XVIII, o cenário mudou drasticamente. As novas tecnologias e a mecanização da produção transformaram as relações de trabalho. As pequenas oficinas e a produção artesanal deram lugar a grandes fábricas, onde o trabalho se tornou cada vez mais especializado e repetitivo. Nesse novo contexto, surgiram as figuras dos trabalhadores assalariados, diferentes dos servos medievais que trabalhavam para subsistir diretamente da terra. Os trabalhadores industriais vendiam sua força de trabalho em troca de um salário, e esse salário, por sua vez, era utilizado para comprar os bens necessários para a sua sobrevivência. Karl Marx, um dos grandes teóricos do trabalho, destacou a impessoalidade das relações de trabalho na sociedade capitalista. Segundo ele, o trabalhador passou a ser alienado do produto de seu trabalho, transformando-se em uma mercadoria que poderia ser comprada ou vendida. Um dos aspectos mais significativos da Revolução Industrial foi a padronização do tempo de trabalho. Nas fábricas, o tempo se tornou um elemento crucial, com horários fixos e jornadas longas. O relógio passou a regular a vida dos trabalhadores, substituindo os ritmos naturais das estações e tarefas agrícolas. Edgar Thompson, um historiador marxista, analisou como o controle do tempo se tornou uma ferramenta de disciplina nas fábricas. A introdução de horários rígidos, folhas de pontos e multas para os atrasos impôs uma nova disciplina de tempo aos trabalhadores, transformando profundamente suas vidas. Hoje, continuamos a lidar com desafios impostos pela organização do tempo de trabalho. A flexibilização dos horários e o advento do trabalho remoto trouxeram novas dinâmicas, mas também novas formas de controle e exploração. As relações entre a tecnologia e o trabalho continuam a evoluir, exigindo que repensemos constantemente a forma que organizamos a nossa vida laboral.
E com isso, encerramos o episódio de hoje. Esperamos que essa viagem pela história do trabalho tenha sido informativa e instigante. Muito boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aí a nossa aula com o tema de hoje, que é o trabalho servil e o assalariado. E também falar a respeito do tempo do trabalhador. Então estamos aí com o tema, né? O tema de hoje. Temos até uma figura aí do trabalho servil, que seria aí na Idade Média, né? Temos aí uma figura de um castelo e os servos trabalhando em volta do castelo, né? Nas terras do senhor feudal. E logo embaixo o trabalho assalariado. Seria dentro aí de uma instalação industrial do século XVIII. Então, o que é trabalho servil? Então, o trabalho servil é relativo à condição de servo, de quem não é livre ou não tem seus direitos e bens garantidos, que imita ou segue exatamente um modelo de trabalho servil. Já o trabalho assalariado é aquele cuja a remuneração mensal é o salário. O assalariado quer melhorias. Quem recebe mensalmente, que ele então recebe, né, mensalmente uma quantia mínima estabelecida por lei e deve ser paga pelos serviços prestados. Então isso é um trabalho, isso seria então o quê? Um trabalho assalariado. Então, vamos aí, gente, vamos dar início ao tema de hoje, um dos temas de hoje, no caso, né, que é o trabalho servil, que se originou, né, já lá na Idade Média, né? Então, denominando aí mais claramente, né, o trabalho servil na Idade Média. Então, na Idade Média, a economia era agrária e a sociedade baseada no sistema feudal. Os servos trabalhavam nas terras do senhor feudal, em troca de proteção e o direito de cultivar suas próprias parcelas, né, suas próprias pedaços de terras, né, que o senhor feudal oferecia para os servos. Então, falando aí num contexto histórico, né, a respeito aí da Idade Média. A Idade Média e a economia europeia era predominantemente agrária. A maioria da população vivia dedicando-se à agricultura para sobreviver. A terra era a principal fonte de riqueza e a produção sendo essencial para a subsistência das famílias camponesas. A produção agrícola focava principalmente em cereais, legumes e algumas frutas, com uma pequena parte destinada à criação de gado para alimentação e trabalho. Aqui nós temos aí uma pirâmide social, né, com uma estrutura feudal, né, a hierarquia feudal, que vem o rei, lá no alto da pirâmide, aí vem os nobres, o clero e os cavaleiros, né, vamos dizer, ao centro ali da pirâmide, e o povo e os camponeses, já na base da pirâmide, na maior parte dos povos, isso seriam os camponeses ali na base da pirâmide, consequentemente sustentando as outras classes sociais, né, que seriam ali os nobres, o clero, os cavaleiros, né,
e o rei no topo da pirâmide. Então, a sociedade feudal era organizada em uma rígida hierarquia. Então, como disse, né, no topo estava o rei, seguido pelos nobres, que eram os senhores feudais, e os cavaleiros, que ofereciam proteção militar. Na base da pirâmide social estavam os servos e os camponeses, que trabalhavam a terra, e essa hierarquia era mantida por uma complexa rede de obrigações e deveres, onde cada nível da sociedade devia lealdade e ao serviço ao nível superior, em troca de proteção das terras, né? Então, gente, no início aí da Idade Média, né, no fim do domínio romano, né, do Império Romano, os povos bárbaros começaram a o quê? A retomar toda aquela região que os romanos haviam tomado, né, que era ficou a seu domínio por muitos séculos. E, consequentemente, os romanos saindo da região, eles ficaram sem aquela proteção que existia nas cidades. Aí qual que foi? Os povos, né, no caso, ficaram sem essa proteção. Por quê? Os povos bárbaros, os povos, né, que eram denominados os povos bárbaros, estavam retomando todo aquele território. E muitas das vezes eles eram cruéis, né, matavam as pessoas, aprisionavam. Então, qual foi a solução dessas pessoas que viviam na cidade? Retornar ao campo. E chegando no campo, o que tinha lá? Existia o quê? O dono da terra, né? Que seria o senhor feudal, o dono de todas as terras. E para ele poder, então eles faziam uma situação de troca, né? O senhor feudal dava-lhes proteção a respeito dos povos que ali viviam, que estavam invadindo, no caso, as cidades, e consequentemente, eles trabalhavam também para o senhor feudal. Isso tudo dentro numa produção agrícola, né? Então, o senhor feudal fazia essa troca, fornecia aí um pedaço de terra para cada um. Essas pessoas cultivavam aí a sua subsistência, né? Porque lá na cidade não havia mais condições de ficar, eles tinham, a única maneira foi retomar ao campo, né? E dentro lá no campo, como disse, existia o dono da terra, que fornecia um pedaço de terra para cada um, e essa terra era cultivada. E em troca, eles também prestavam serviços, né, para o dono da terra, que seria o senhor feudal, né, o nome seria a corveia, né, para também cultivar as terras, né, a maior parte das terras que pertencia ao senhor feudal, para uma produção também, né. Então, retomando aqui o slide, né, a sociedade feudal era organizada em uma rígida hierarquia, né, como disse, né, no topo o rei, seguido pelos nobres, que eram os senhores feudais. Os cavaleiros ofereciam essa proteção. Então, toda essa rede de proteção, eles necessitavam, né, justamente porque a respeito dos povos que lá começaram a retomar as cidades, né, com o abandono dos romanos. E então, vamos dizer, essa relação era uma relação de troca, né? Então, eles mantinham essa complexa rede, né, de obrigações e deveres, né, para com o senhor feudal, onde cada nível da sociedade devia lealdade, no caso, né, e serviço ao nível dos superiores, em troca de proteção e também terras, né? Justamente a respeito aí desse retorno, né? Esse êxodo, né? Esse retorno para as regiões rurais. Então aqui tem
no caso o rei, né, que fica lá no topo da pirâmide, né, e os senhores, o senhor feudal e também nos seus domínios, né, no caso, todos em volta ali, o clero e outros componentes dessa rede, né, de classe social. Então a terra era a principal unidade econômica e base do poder no sistema feudal. Os senhores feudais controlavam grandes extensões de terra que eram trabalhadas pelos servos, em troca de proteção e o direito de cultivar parcelas de terra para a sua própria subsistência, né? Então, ele cultivava as terras do senhor feudal e tinha direito de cultivar um pedacinho de terra para plantar os seus alimentos também, né? Para poder sobreviver. Os servos prestavam serviço ao senhor feudal e essa relação era a essência do sistema feudal, né? Garantindo a sobrevivência dos camponeses e o poder dos senhores. Aqui tem aí uma imagem, né, mostrando a relação do senhor e o servo, né, com a ilustração aí e a interação entre um senhor feudal e um servo. Então, gente, os servos eram obrigados a trabalhar nas terras do senhor feudal e pagar tributos em produtos agrícolas, em troca recebiam proteção contra invasões e o direito de servir em uma pequena parcela de terra. E essa relação de dependência era caracterizada por uma troca mútua, embora desequilibrada, né? Onde o senhor exercia o poder e o controle sobre os servos, que tinham pouca liberdade e mobilidade social, né? Então eles não podiam aí estar, não tinha muita liberdade para fazer o que eles gostariam de fazer, né? Algumas situações, e também a mobilidade social era mínima, não tinha como eles ascenderem a uma outra classe social, né? Não tinha como ficar rico, né? A pessoa era pobre e continuava pobre. E as obrigações dos servos, né, com uma lista das principais obrigações: tributos, a corvéia, que seria aquele trabalho, né, uma parte dos dias, um trabalho na terra do senhor feudal, e também serviços diversos, né? O direcionamento explicativo, tá? Então os servos tinham as obrigações, que eles pagavam tributos ao senhor feudal em forma de produtos agrícolas, como parte da colheita ou outros bens produzidos. Além disso, eram obrigados a realizar a corvéia, que eram trabalhos gratuitos na terra do senhor, como arar o campo ou reparar estruturas e outros serviços que poderiam incluir tarefas domésticas ou de construção, conforme a necessidade do senhor. A economia de subsistência, né? Uma imagem aí de uma família camponesa, né? Colhendo alimentos, né? Isso é uma ilustração de homens colhendo trigo com foices e uma página do calendário de agosto de 1310. Então, a economia feudal era baseada na subsistência, as famílias camponesas produziam o suficiente para suprir as suas necessidades básicas, com pouca ou nenhuma produção excedente. Para o comércio, a vida era centrada na autossuficiência, com cada família cultivando alimento, criando animais e produzindo itens básicos como roupas e ferramentas. Aqui uma aldeia, né? Uma aldeia aí do feudal, né?
na época, na Idade Média, né, imagens aí de uma aldeia medieval, né? Então, as aldeias eram pequenas comunidades autossuficientes. A vida girava em torno do cultivo da terra e da manutenção das propriedades do senhor feudal. A rotina diária dos camponeses incluía os trabalhos agrícolas, cuidados com os animais e reparos nas construções e nas aldeias. Tinham poucas oportunidades de comércio e interação com o mundo, né? Eles não tinham não sabiam o que acontecia fora ali da aldeia, né? Da região do feudo, criando um ambiente isolado e focado na sobrevivência comunitária. O sistema feudal proporcionava uma certa estabilidade, pois as relações de dependência garantiam a proteção e a subsistência. No entanto, essa estabilidade vinha acompanhada de estagnação econômica e social. A inovação tecnológica era limitada e a produção agrícola dependia das técnicas tradicionais, impedindo o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Com o tempo, diversas mudanças, com o crescimento das cidades, o aumento do comércio e as crises agrícolas levaram à transição do sistema feudal para uma economia comercial. Feiras e mercados começaram a surgir, permitindo o comércio de excedentes agrícolas e produtos artesanais, que gradualmente levou ao declínio do sistema feudal e ao surgimento de uma nova economia mais dinâmica e diversificada. Então, resumindo tudo isso, a economia agrária da Idade Média era concentrada na terra e na produção de subsistência. Estruturada pelo sistema feudal, embora estável, esse sistema limitava o crescimento econômico e a mobilidade social. E, com o tempo, mudanças econômicas e sociais levaram à transição para uma economia comercial, marcando o fim do feudalismo e o início de uma nova era econômica. Então, pessoal, vamos falar aí agora da transição da Idade Média para a Era Moderna. A introdução aí, né, e as mudanças econômicas e sociais que levaram ao fim do sistema feudal. O papel das crises agrícolas, guerras e revoltas camponesas. Então, né, a descrição aí do surgimento das cidades e do comércio como aí fatores também de transição. As mudanças econômicas e sociais durante a transição da Idade Média para a Era Moderna, diversas mudanças econômicas e sociais contribuíram para o declínio do sistema feudal. Esse período de transformação foi marcado por uma série de eventos que alteraram significativamente a estrutura da sociedade medieval, levando ao surgimento de novas formas de organização social. Crises agrícolas, guerras e revoltas camponesas. As crises agrícolas tiveram um papel crucial na queda do feudalismo, fomes e más colheitas. O enfraquecimento à economia agrária tornou difícil para os senhores feudais manterem o seu controle sobre os servos. As guerras, incluindo a Guerra dos 100 Anos, devastaram grandes áreas de cultivo, aumentando a insegurança e a instabilidade. Além disso, as revoltas camponesas, como a Revolta dos Camponeses na Inglaterra em 1381, refletiram o crescente descontentamento dos servos
com suas condições de vida e trabalho, desafiando a autoridade feudal. O surgimento das cidades e do comércio, com o declínio do sistema feudal, as cidades começaram a florescer. O surgimento das cidades foi impulsionado pelo aumento do comércio, que criou novas oportunidades econômicas fora do sistema feudal. Mercadores e artesãos se estabeleceram nas cidades, formando uma nova classe social, a burguesia. As feiras no mercados urbanos promoveram o comércio de produtos agrícolas e manufaturados, estimulando a economia e diminuindo a deficiência dos feudos rurais. A transição da Idade Média à Era Moderna foi um período de grandes transformações, crises agrícolas, guerras e revoltas camponesas que enfraqueceram o sistema feudal, enquanto o surgimento das cidades, crescimentos do comércio abriram caminho para uma nova era de desenvolvimento econômico e social. Esses fatores, combinados, levavam ao declínio do feudalismo e o nascimento de uma sociedade mais dinâmica e comercial. O histórico da Revolução Industrial no século XVIII. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX. E esse período marcou uma profunda transformação na economia e na sociedade, passando de uma estrutura agrária e artesanal para uma economia dominada pela indústria e pela produção em massa. Os vários fatores contribuíram para esse processo, incluindo a disponibilidade de recursos naturais como o carvão, ferro, inovações tecnológicas, a expansão do comércio e o crescimento da população. Novas tecnologias, a mecanização da produção. A Revolução Industrial foi impulsionada por uma série de inovações tecnológicas e transformações, a maneira que os bens eram produzidos, e algumas das inovações mais importantes incluíam a máquina a vapor, desenvolvida por James Watt. A máquina a vapor permitiu o uso da energia mecânica para acionar as máquinas e equipamentos, revolucionando a produção em fábricas. O tear mecânico, inventado por Edmund Cartwright, o tear mecânico aumentou drasticamente a eficiência na produção de tecidos. O processo Bessemer, desenvolvido por Henry, este processo permitiu a produção em larga escala de aço e de alta qualidade, fundamental para a construção de ferrovias, navios e edifícios. A mecanização reduziu a necessidade de trabalho manual e permitiu a produção em larga escala, resultando em maior eficiência e menores custos de produção. A comparação entre a produção artesanal e a produção em massa nas fábricas. Então, antes da Revolução Industrial, a produção era predominantemente artesanal. Artesãos produziam bens em pequenas escalas, como ferramentas manuais e em oficinas e em suas próprias casas. E esse método de produção tinha várias características. A produção era limitada, então a produção era em pequena escala e personalizada, levando mais tempo para produzir cada item, e a qualidade artesanal. Cada item produzido era único, geralmente de alta qualidade, devido à habilidade do artesão. O trabalho
intensivo dependia muito da habilidade e o tempo do trabalhador. Com a Revolução Industrial, a produção mudou para um sistema de fábricas, onde grandes quantidades de produtos eram fabricados em série por uma máquina, e as características da produção em massa incluem a alta produção, capacidade de produzir grandes quantidades de bens em curto período, a padronização, produtos padronizados de qualidade uniforme, mas menos personalizadas. E a eficiência, né? A redução de custos de produção devido à mecanização e à economia de escala. A introdução do conceito do trabalho assalariado. Então vamos aí falar a respeito do outro tema, né, que seria falamos do tema aí do sistema feudal, sistema de produção feudal, e agora vamos falar do trabalho assalariado. Então a Revolução Industrial também transformou o trabalho. Antes, muitos trabalhadores eram artesãos independentes que trabalhavam em pequenas oficinas familiares. Com a industrialização, surgiu o conceito de trabalhador assalariado. Então, o trabalhador assalariado, né, começaram a receber um salário fixo em troca de seu trabalho, já lá nas fábricas. Isso significava honorários fixos e tarefas repetitivas em um ambiente controlado. A divisão do trabalho, né, que teria as tarefas eram divididas em operações simples, permitindo que o trabalhador sem habilidade específica desempenhasse funções específicas nas linhas de produção. As condições de trabalho. As condições nas fábricas eram muitas vezes difíceis, com longas horas de trabalho, e isso levou a baixos salários e ambientes perigosos. E isso levou ao surgimento de movimentos trabalhistas e sindicatos que lutaram por melhores condições e direitos para os trabalhadores. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história, transformando profundamente a economia e a sociedade e o modo de vida das pessoas. Novas tecnologias e a mecanização revolucionaram a produção, introduzindo o conceito de produção em massa e criando a classe trabalhadora assalariados. Essas mudanças estabeleceram as bases para o mundo industrial moderno, trazendo consigo tantos benefícios econômicos quanto desafios sociais que continuam a influenciar a sociedade. Agora vamos falar aí do último tema, que seria aí o tempo no trabalho, né? O tempo, usando o tempo para o desenvolvimento aí do trabalho. Então, a organização do tempo de trabalho. A Revolução Industrial trouxe consigo uma padronização do tempo de trabalho, que antes não existia. Antes, a agricultura e a produção artesanal eram regidas por ritmos naturais e pessoais, com os trabalhadores definindo seus próprios horários baseados nas necessidades sazonais e pessoais. No entanto, com a introdução das fábricas, houve uma necessidade de sincronizar o tempo de trabalho para garantir a eficiência e maximizar a produção.
Aqui tem aí a prática das disciplinas nas fábricas, né? Que seria aí as fábricas, as práticas rígidas, né, de disciplina foram implementadas para regular o tempo de trabalho dos operários. Os horários fixos, né? Então os trabalhadores tinham que seguir horários fixos, geralmente começando cedo pela manhã e terminando ao anoitecer. As jornadas eram longas, frequentemente de 12 a 16 horas diárias. Existia a folha de ponto para garantir a presença e a pontualidade. A folha de ponto foram introduzidas aos trabalhadores que tinham que registrar as suas entradas e saídas, permitindo aos empregadores monitorar rigorosamente o cumprimento dos horários. Multas para atrasos e as disciplinas eram reforçadas através de multas e penalidades para o atraso e ausência. Os trabalhadores que chegavam atrasados ou faltavam sem justificativa eram penalizados financeiramente, o que incentivava a pontualidade e a regularidade. O historiador Edgar Thompson, né, fazendo um comentário a respeito desse controle do tempo. Então, ele analisou o impacto dessas mudanças no controle do tempo sobre a vida dos trabalhadores, em sua obra Time World Discipline Industrial, né? E industrial e o capitalismo. Thompson argumenta que a Revolução Industrial não apenas transformou a economia, mas também a percepção do uso do tempo. E ele destacou como o controle do tempo. O tempo passou a ser como um recurso econômico que precisava ser controlado e otimizado. Os trabalhadores tiveram que adaptar as suas vidas e ao ritmo das máquinas e à estrutura rígida do tempo industrial, dos impactos da vida pessoal e a imposição dos horários fixos e as disciplinas rígidas interferiram na vida pessoal dos trabalhadores, reduzindo o tempo disponível para atividades familiares e comunitárias. Os trabalhadores passaram a dominar a vida cotidiana, mudando a dinâmica social e pessoal. A padronização do tempo de trabalho na Revolução Industrial marcou uma transformação significativa na vida dos trabalhadores. A introdução dos horários fixos, folhas de pontos e multas para atrasos refletiu a necessidade de eficiência e controle nas fábricas. O estudo de Edgar Thompson sobre o controle do tempo evidencia um profundo impacto dessas mudanças na vida pessoal e social dos trabalhadores, revelando como a Revolução Industrial remodelou não apenas a economia, mas também a percepção e a gestão do tempo. Karl Marx argumentou que, na sociedade capitalista, os trabalhadores se tornavam alienados do produto do seu trabalho, sendo visto como meras mercadorias. Segundo Marx, a alienação ocorre em 4 dimensões principais. A primeira seria a alienação do produto do trabalho, né? Então, os trabalhos não têm controle sobre os bens que produzem. Estes produtos são propriedades dos capitalistas e são vendidos no mercado. Assim, os trabalhadores se veem desconectados do resultado desse seu esforço, não reconhecendo a sua própria criação como algo seu. Então, a próxima etapa é a alienação do processo de trabalho. Então, o processo de trabalho é controlado pelo capitalista e não pelo trabalhador. O trabalho se torna uma atividade forçada e
não uma expressão criativa ou habilidade do trabalho, levando à perda da economia e satisfação. A alienação de si mesmo. O senhor, ao ser tratado como uma mercadoria, o trabalhador se aliena de sua própria essência e potencial humano. O trabalho não é mais uma atividade que realiza e define a pessoa, mas algo que é feito apenas para ganhar dinheiro, resultando uma sensação de desumanização. Falando também da alienação dos outros trabalhadores. A competição entre os trabalhadores pelo emprego e salários leva à alienação social, em que, em vez de colaborarem e se unirem, os trabalhadores são colocados uns contra os outros, dificultando a solidariedade e cooperação. Então, na visão de Marx, a alienação é uma consequência inevitável do sistema capitalista, onde os trabalhadores são reduzidos a meros instrumentos de produção privados, do controle sobre seu trabalho e sua vida, e alienados de sua verdadeira natureza humana. O trabalho era caracterizado por longas horas fixas de fábricas, com tarefas repetitivas e condições frequentemente duras. O controle do tempo e do trabalho era rígido. Os trabalhadores tinham pouca autonomia e, em contraste com o trabalho moderno, mais diversificado, o poder pode ocorrer em diferentes ambientes, incluindo escritórios, casas e espaços colaborativos. As tarefas tendem a ser mais variadas e há uma ênfase maior em habilidades intelectuais e criativas. Nós vamos encerrando aí a nossa aula de hoje, né? E deixando claro aí que todos esses comentários são para uma reflexão, né? E um pensamento aí mais humano a respeito do que é o trabalho hoje, né, na idade contemporânea, nos nossos dias, né, que mudam bastante, né, desde ali podemos dizer, né, da servidão medieval até os dias de hoje. Houve várias mudanças e vai existir muito mais mudanças aí, né, com as novas tecnologias, a tecnologia que hoje em dia é inalcançável, né? Quando nós pensamos que estamos aí junto com a atualização, e ela vai ir caminhando a passos largos, que sempre tem uma inovação dia a dia, né? E no sistema de trabalho, no mundo do trabalho, também não é diferente, tá? Todo dia tem uma inovação dentro desse mundo do trabalho, com novos tipos de produções, novos modos de viver, né? E novos modos de trabalho, novas profissões que caem, que não existem mais, novas profissões que são lançadas, né, no mercado de trabalho. E para vocês aí que logo estarão aí em pleno a todo vapor, né, podemos dizer, dentro do mercado de trabalho, é importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, um grande abraço a todos aí e até a próxima aula, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.